Cheguei com mais um Fortaleza Cast quentinho, mais uma semana para a gente discutir assuntos aqui tratados do Fortaleza, envolvidos, né, com o tricolor do PC. Hoje tem muitas câmeras voltadas para mim, mais do que o normal, mas tudo bem, porque o assunto de hoje é muito interessante, bombou durante a semana, repercutiu bastante. A gente vai ter mais tempo e mais espaço para debater ele aqui no Fortaleza Cast, junto com você, torcedor, que também vai fazer esse momento com a gente. Caso você esteja assistindo no YouTube do Jogada, você deixa o seu comentário, você fala, esse fulano de tal tá falando besteira. Geralmente tem muitos comentários assim sobre o João Bandeira, tá? Mas isso aí... Normal. Ou então, se você tá na TV Diário, você manda lá no meu Instagram, no Twitter, dou da TV Diário também. Enfim, você dá a sua opinião aqui, você tem espaço, torcedor, aqui no Fortaleza Cast. Porque o tema de hoje vai ser Juan Pablo Vojvoda. E tem muitas coisas que a gente pode falar do Vojvoda, mas nesse podcast em específico, eu quero trazer mais a perspectiva do Vojvoda como profissional, tirando um pouquinho o dentro de campo, dentro ali das quatro linhas, e o Vojvoda é humano também. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado Cris Neive Silveira, que é sempre, quando ela tá aqui, é sempre um arraso, é sempre bombástico, sempre os recordes de audiência quando a Eita, Cris está aqui. menina! Então eu fico muito feliz, tá, Cris, de você ter aceitado na sua agenda muito lotada e estar aqui em mais um Fortaleza Cast. Obrigada, Martinha, pelo convite mais uma vez. Oi, Antéria, todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lá falar do Vojvoda, que não é só mais um técnico, né? É um cara que ajuda a construir esse Fortaleza agora e para o futuro também. Tem muita coisa para a gente conversar. Tem sim. Também temos aqui Antero Neto. E aí, Martinha? É outro fenômeno Beleza de pura? audiência, né? Ainda bem que você me chamou, né? Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Fazia tempo Você mesmo. só quer saber do João Bandeira, depois fica mandando... Porque você passou 2 shades meses aí de pro João férias, Bandeira. né? 2 meses Ô, de rapaz, férias, quem dera, quem dera. aí fica complicado. Mas já voltei com essa coletiva do Vojvoda, que você sugeriu, né, que ele desse entrevista coletiva. Rapaz, pelo amor de Deus. Pelo Sugeriram, amor de Deus. né, que ele desse entrevista coletiva. E como repercutiu, né, aqui, repercutiu Fora. fora. E me parece, né, Marta, que sempre quando tem, né, Cris, quando tem um episódio assim do Vojvoda, parece que esgotou. Não, o assunto Vojvoda esgotou, mas ele surge com algo a mais, ele surge com outra ideia, outra declaração, outro pensamento, um outro feito dentro de campo. Então, ele é um técnico que vai para o seu 4º ano, eu sou muito ruim de tempo, né? Isso. Seu 4º 4º ano. isso. E sempre em evidência, seja por aqui ou pelo Brasil todo, né? Pois é, e como o Antero falou, repercutiu muito essa coletiva do Vojvoda e acabou roubando a cena, digamos assim, para outros assuntos, como, por exemplo, nessa época que a gente está agora, ainda prestes a começar a temporada, aliás, amanhã já tem jogo, no caso hoje é sexta-feira, amanhã o Fortaleza joga, mas... Pra quem tá acompanhando o outro dia, né? Isso, mas ainda é começo de temporada, o torcedor ainda tá muito ligado em questão de mercado, contratação, quem vem, quem sai. Só que durante essa semana, o Vojvoda roubou a cena. Foi tipo, o torcedor tava conectado no que o Vojvoda tava falando, na coletiva que ele deu de uma maneira bem informal mesmo, como ele próprio pontuou no início. Eu quero que seja uma coisa mais informal, eu quero que a gente converse mesmo. Ele teve mais tempo para explicar e repercutiu fora daqui, porque muitos assuntos que o Vojvoda trouxe, que a gente também vai trazer para falar um pouquinho também sobre isso no podcast hoje, ele reverbera fora aqui do futebol cearense, do futebol nordestino, porque vai de encontro com uma coisa que a gente está lutando há muito tempo, que é para trazer também protagonismo no futebol para a nossa região, para o Nordeste, para acabar com essa história de se qualquer clube do eixo chega aqui, faz o que quer, leva quem quer, o jogador que quiser. E o Vojvoda, ele está sendo um símbolo também nisso, não só dentro do Fortaleza, mas na nossa região como um todo, que sempre sofreu bastante historicamente com essa desvantagem em relação aos clubes do eixo. O Vojvoda, ele não quer saber disso. E essa resposta, eu acho que é por isso que tomou tanto a cena. O Vojvoda abrir a boca para falar sobre isso. Porque nas atitudes, e não é só falar, porque se ele também falasse e a gente já tivesse informações, ou em outros momentos ele, Vojvoda ficou balançado, Vojvoda foi... Ou então, como aconteceu anteriormente, deixou o Fortaleza para assumir outro clube e depois voltou. Em atitudes, ele já tinha demonstrado que o projeto dele, que a lealdade dele é com o Fortaleza e que ele acredita no clube e no futebol nordestino. Porque ele já recusou várias outras propostas para estar aqui. Mas ele falar da maneira como ele falou também é a assinatura, de fato, de tudo isso, né? Você sabe que às vezes eu sou apocalíptico, né? Porque eu ando Você muito com o André sempre. Almeida, né? Acaba sendo apocalíptico. Mas, da mesma forma como essa coletiva do Vojvoda, ela foi muito esclarecedora, eu acho que é uma construção também, porque ao final da temporada,
por mais que ele tenha dito que não, mas ele colocou uma dúvida. A gente discutiu bastante nos programas, Sim. discutimos muito aqui internamente, porque eu sou muito favorável a uma comunicação clara. O nosso querido João Bandeira, já citado em exaustão aqui no nosso podcast, ele sempre diz que o combinado não sai caro, né? Uma frase que ele adora, daqui a pouco ele vai tatuar essa frase. É, E, e- e eu acho que em alguns momentos, em fim de temporada, o Vojvoda deixou um pouco em aberto o futuro dele. Por mais que ele tivesse contrato e por mais que ele tivesse. é, por mais que. Eu tô aqui com. Martinha, tem problema meu carregador aqui não, né? Tem problema não, né? Tá em Tá casa, em tá casa tudo aqui, porque o meu celular certo. tá descarregando aqui, eu fico anotando as coisinhas aqui, meu carregador tá aqui. O que eu tava apontando é o seguinte, Martinha. Por mais que ele já tenha dado motivos de que ele vai continuar no time do Fortaleza e que ele cumpre o contrato dele, mas ao final do ano, quando ele diz, não, vou pensar na minha família, vou ver o que é o melhor pra mim, não sei o quê, ele deixa um pouquinho em aberto, tá? Eu tô só voltando a este Uhum. assunto do Sim. final do ano passado, pra gente dizer como é legal uma comunicação clara, como ela é importante uma comunicação clara. Quando ele vem e acaba com qualquer discussão e que possa vir no meio do ano, inclusive, depois dessa declaração dele. De que não é qualquer dinheiro, não é qualquer convite que vai fazer ele deixar o time do Fortaleza. Então, uma comunicação clara, ela é fundamental, ela é importantíssima. Eu acho que o Vojvoda ganha muitos pontos em relação ao final do ano passado, ao final da temporada passada, Uhum. exatamente por isso. Eu acho que e isso é muito raro da gente ver, principalmente Sim. com treinador de futebol. Nesse processo de construção, de aprendizado de todos, ele também dá um exemplo muito bacana. E um treinador tão assediado quanto o Vojvoda. Porque não é Exatamente. qualquer outro, a maioria, na verdade, que tenha conhecimento, que ele tem o desejo de outros clubes, ele não ia fechar essa porta. Outra pessoa, não ia chegar no começo da temporada e falar, o meu projeto é o Fortaleza e acabou. Outros, talvez, eu não vou deixar aqui, não vou falar nada, vou deixar em aberto, porque vai que em algum momento Uhum. chegue alguma proposta que me agrade mais, e aí eu tenho que deixar isso que eu vou dar, não. É muito curioso, até já comentei isso algumas vezes, né, durante os programas aqui da casa, esse movimento, né? Porque, assim, a gente vê na prática do futebol brasileiro que a cada 3 jogos o treinador já não tem certeza se Eu, vai continuar no eu cargo. costumo falar que a regra é de Pois três, é. Cris. Quem é o técnico e ele perde 3, ele tá balançado. Quem é interino ganha 3, ele é efetivado. E É faz isso. todo sentido. A gente tem um histórico aí no futebol brasileiro que ele é ruim, ao meu ver. E aí chega o Vojvoda, que chega em 2021, passa por altos e baixos de conhecer time, de conhecer como é o futebol brasileiro. Chega em 2022, passa por por um momento muito difícil, como o primeiro turno, na zona de rebaixamento, e o Fortaleza segura o Vojvoda. O Fortaleza teve uma postura diferente de Verdade. todos os outros clubes do futebol brasileiro. Eu falo isso com muita segurança. É muito difícil na elite do futebol brasileiro você ver um técnico como o Vojvoda foi tão pressionado ser mantido. E aí, em contradição, a gente encontra um Vojvoda indo para a 4ª temporada, um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro, aí ao Uhum. lado do Abel Ferreira, o Só Fernandinho. fica atrás só do Abel. Pois é, e o Fernando Diniz também, né? Acredito. Aí a gente vê o Vojvoda ser assediado, cotado em todos os times do eixo, sul, sudeste, quando ficam sem técnico, é o primeiro nome que Primeiro nome. surge. E assim, é muito contraditório ver esse mercado querer tanto um profissional que não tem a disponibilidade que ele quer, ou que não se sujeita ao que ele propõe. O que a Cris falou, eu acho que é fundamental também, que a gente tá olhando muito para a perspectiva Vojvoda, mas ele só dá essa declaração porque ele sabe que tem um outro lado que é o clube. Exatamente, exatamente. É uma via de mão dupla, porque o Vojvoda, no Exatamente. momento que ele foi pressionado, ele se sentiu apoiado também, Isso. junto à diretoria, junto ao clube, uma relação que o Fortaleza também é diferente. Porque, como a Cris trouxe, qualquer outro clube teria demitido o Vojvoda. Martinha, E vamos ser... talvez qualquer outro técnico teria deixado o Fortaleza ao Sim, final daquela certamente. temporada. Eu sei que Convite do Botafogo, de São eu Paulo. sei que tem muito assunto pra gente conversar aqui, muito tempo, inclusive. Mas se a gente fosse resumir, enquanto o Marcelo Paz estiver lá, o Vojvoda vai ser o treinador do Fortaleza. Falando de Do desejo desejo Sim, dele, sim, do sim. lado sim. do clube, desejo do clube, Isso, do pai, é sim. que seja o Vojvoda. Então,
Acabou. E quando você tem essa segurança, não tem como você simplesmente abandonar isso, um trabalho Exato. que você construiu junto com essa pessoa que tá te dando todo o respaldo, junto com o torcedor que te venera, te idolatra, e o seu foco completamente mudar de uma hora para outra. Isso mostra o quanto o Vojvoda é diferenciado e o quanto Fortaleza também proporcionou que ele fosse diferenciado. E agora a gente pode até ouvir o Vojvoda falando sobre isso, Vamos. porque ninguém melhor do que ele para Bueno, responder. bueno. Bueno. É, sobre esse assédio, né? Como que ele recebe? Que ele já foi assediado várias vezes por vários clubes do Brasil e fora também do Brasil. A gente está falando perspectiva nacional, mas o Vojvoda recebeu propostas milionárias de outros clubes de fora do país. E vamos ouvir agora Juan Pablo Vojvoda falando um pouquinho sobre isso. Como que ele enxerga esse assédio? Eu vejo un proyecto, es verdad, cuando ven algunas opciones de otros clubes, mas eso na minha cabeça no mexe muito. Eu estou enfocado en mi clube es o Fortaleza, mas también dice, bueno, o Vojvoda no quiere aceptar o desafíos de un club grande, Vojvoda algunos pueden pensar así. Eu tengo un proyecto, eu tengo mis desafíos pessoais e acho que o Fortaleza é um clube grande que ainda não conseguiu o topo. Ainda não, então acho que tem muitas possibilidades de continuar evoluindo e isso é o meu desafio. Meu desafio é que Fortaleza e Vojvoda continuem crescendo juntos. Continuem crescendo juntos. E essa fala, ela pesa demais. Na hora que ele fala, não sou acomodado, o meu desafio é esse aqui. E é um desafio grande também. E porque não quis assumir um time grande, ele vai lá e fala, o Fortaleza é um time grande, que ainda não atingiu o topo. E olha o quanto seria mais histórico, em vez de o Vojvoda chegar lá, por exemplo, assumir um Flamengo, ganhar um Campeonato Brasileiro, como o Rogério Ceni fez, quando saiu daqui e foi pra lá. Como que o Rogério Ceni é lembrado hoje no Flamengo? Ah, beleza, deu um brasileiro e tal. Se é o Vojvoda ganhar uma Copa do Brasil aqui no Fortaleza, o cara ia ficar na história. Mas o Fortaleza tá perto de ganhar a Copa do Brasil? Aí entra em outro Entendeu? ponto que ele falou lá inclusive no podcast que a gente também vai trazer logo mais. Mas eu acho que como o cenário se desenha é nessa maneira. Para ele não vale a pena ir para um clube grande, chegar lá, beleza, ganhar 2, 3 títulos, não agradar em um determinado momento, porque a gente viu o Flamengo demitir o Dorival depois de ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E beleza, valeu, foi com Deus, tchau. O desafio dele, nesse sentido, é muito maior. Rapaz, se a gente fosse filosofar em cima do episódio, acho que a gente passava umas 4 horas conversando aqui. Porque você vai pensando, né, Cris? Você vai refletindo, e aí você vai encontrando um monte de, eu digo assim, de ramificações. Por exemplo, a questão do acomodado, o quanto ele já está preparado para um desafio maior, o quanto que vai demorar para o Fortaleza. Mas por que esse desafio maior tem que ser fora do Fortaleza? Porque aí era o meu terceiro ponto. Quanto tempo falta para o Fortaleza chegar a esse desafio? A gente já viu que bateu na trave bonito agora na Sul-Americana. Você acha que se ganhasse o título da Sul-Americana, o Fortaleza já não ia ter sido um desafio maior para o Vojvoda? Não, eu tô falando, porque assim, eu colocando na balança, e aí a gente já teve até outras vezes, acho que a gente já trouxe pro ar essa discussão do brasileiro e sul-americano. Eu acho o brasileiro maior. Eu acho o brasileiro mais difícil. O Campeonato Brasileiro. Eu acho o Campeonato Brasileiro. Não, eu também maior, concordo. acho mais difícil, acho mais importante, inclusive. E onde que tá o Fortaleza nessa escala de conquista de Campeonato Brasileiro para outros que já sondaram o Vojvoda? Eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu tô só trazendo um outro contraponto aqui, porque, sendo apocalíptico, eu também entendo torcedores que não estão tão habituados ao ambiente futebol nordestino, futebol cearense e ao Fortaleza, no caso que a gente está tratando aqui o podcast, a estranhar essa sempre escolha do Vojvoda pela continuidade. Primeiro porque tem uma questão histórica, né? De sempre ser, quando alguém de São Paulo, do Rio, fazia um convite, o cara ia. Aconteceu com o próprio Dorival Júnior, que hoje está na seleção brasileira. Tava no Ceará, recebeu um convite do Flamengo, pum! Com o Rogério Ceni. Foi pro time do Flamengo. Rogério Ceni em 2 oportunidades. Com o Cruzeiro e também com o time do Flamengo.
Tem uma questão histórica, né? E tem uma questão também de... E aí por isso que eu falei que dá muito pra gente filosofar, porque no futebol quem vale é o título. O futebol, o que só importa é quem conquista a taça. Muitas vezes um vice-campeonato tem um trabalho muito bonito, mas não é tão lembrado porque só importa quem levanta a taça. Então só importa quem termina em primeiro. E o Vojvoda, com essas equipes, ele poderia acelerar esse processo de ter no currículo dele um título brasileiro. Poderia. Em alguns times, sim. Estabilidade ele não teria, talvez. Eu acho que o principal motivo para o Vojvoda continuar no time do Fortaleza, a Cris trouxe essa palavra. Sucesso. Por isso que ela é sucesso sempre. Para mim, é a estabilidade. O que faz o Vojvoda continuar no time do Fortaleza é a estabilidade. Ah, Antero, mas aí ele não... De repente ele não tá tão próximo de conquistar um título brasileiro, mas ele fica próximo de conquistar uma Sul-Americana. Sim. Ele fica com um salário excelente. O Vojvoda tá entre os técnicos mais bem pagos no futebol brasileiro. Ele não ganha pouco. Ele não tá no primeiro escalão, mas ele não ganha pouco. Mas o principal para mim é isso. Ele tem estabilidade. Ele sabe que se perder 3, ele não vai balançar. Ele sabe se outro técnico... balançou no final da temporada. Exato. Perdeu quantos? Já ficou 10 jogos 10 sem jogos vencer. Ele sabe que se tiver um outro técnico livre na praça, solto na praça, ele não vai estar sendo ameaçado. Então, para mim, o principal motivo é a estabilidade. Mas, sendo apocalíptico, eu entendo quando algumas pessoas ficam assim, pai, mas... Porra, não quer? Será que ele não tá mais próximo de conquistar um título? Não seria mais, entre aspas, fácil conquistar um título de uma maior magnitude do que o Fortaleza? Embora eu acho que em termos de desafio, eu tô falando muito, o desafio é muito maior treinar o Fortaleza do que treinar outra É isso equipe. que eu ia trazer. E eles não entendem essa perspectiva e chamam de... Mas como que a pessoa pode ser acomodada se ela prefere o caminho mais difícil, o caminho entre mais aspas, O time que do mais que ir pra- viaja, que tem É o problema. caminho mais difícil, não faz sentido. Tem menos dinheiro do que os demais, É menos dinheiro, né? viaja mais, a questão da região também, de distâncias mesmo, é uma tecla até que o Vojvoda sempre bate. Então, não faz muito sentido dizer que é porque ele é acomodado ou porque ele é medroso, que não vem treinar um time daqui. Pelo contrário. É muito mais difícil. É muito mais difícil você bater no peito e dizer, não, eu quero colocar o Fortaleza num topo. O Fortaleza é grande, eu quero colocar ele lá. E eu quero ser o responsável por isso. E eu acho que essa resposta dele traz um protagonismo, os olhos do futebol também começam a olhar para cá, nacionalmente, de uma maneira. Porque se todo clube do eixo quer o Vojvoda e ele, não, eu quero Fortaleza, o Vojvoda também é responsável por trazer o protagonismo para a região. E ele também falou na coletiva, vocês, nordestinos, têm que entender que vocês também podem lutar por coisa grande, vocês também podem ser campeões, vocês também podem levantar taças de títulos grandes, expressivos. Não tem nada a ver, isso tem que mudar, a história tem que mudar. Eu acho que o Vojvoda é um símbolo disso também. No momento que ele bate o pé e fala, não, eu quero ficar aqui. Pode vir Flamengo, como já veio, pode vir Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, seja quem for. Grêmio. Eu quero ficar aqui. Deixa eu só sublinhar uma coisa. O Vojvoda, ao meu ver, acredito que os amigos, vocês vão concordar, ele já está na história do Fortaleza. Com Já certeza. está. E ele faz isso, e essa declaração dele agora, Aumenta, né? não, aumenta, mas assim, vem sem nenhuma obrigação no sentido de, olha, ele cumpriu o que ele tinha, o que ele queria. Se ele não falasse isso, tava, né, Isso, Cris? tipo isso, se ele não falasse isso, tava tudo bem, porque o cara já é um grande técnico do clube, o grande técnico do clube. Ou grande, pra mim não tem. Exatamente. Acho que pra maioria das pessoas. Não, o Vojvoda já exatamente. tá nesse Então, patamar. essa postura do Vojvoda passa, e do Fortaleza também, passa um recado muito importante para o mercado nacional Sim. de treinadores. O quanto um trabalho estável e também longo é importante para o rendimento do clube, conquistar título e tudo isso, mas acima de tudo faz com que o Vojvoda deu para entender, estive lá na coletiva com a Martinha, né? E assim, dá para entender como ele vê o Fortaleza como um grande amigo, que ele segurou a mãe e vamos juntos. A gente está subindo junto aqui essa escada de crescimento. Eu sei que eu posso crescer mais aqui e eu sei que o clube pode crescer junto. E ele mandou uma resposta ainda mais direta e objetiva. Não foi nem um shade? Foi Direto, né? direto, não foi nenhum tipo de shade sobre essas críticas de medroso ou de acomodado. Vamos ver o que o Vojvoda falou
falou sobre os torcedores do eixo dos clubes que assediaram o Vojvoda, que não entendem por que é que ele não aceitou as várias propostas que ele recebeu de treinar um clube do eixo. Vamos ouvir o Vojvoda falando sobre isso. Eu sinto outra coisa. Eu, quando vou a aeroporto, que temos muitos aeroportos durante todo o ano, eu sinto outra coisa de torcedores de outros clubes. Sinto, dice, me falan outra coisa. No cara a cara, me falan outra coisa. Vojvoda, que bem, você respeitou a Fortaleza, eso. Más o críticas pueden acontecer y he falado antes de eso. También debo decir, en Fortaleza estoy bien, comodidades no es comodidades, porque Fortaleza tem pressão también. Cuando perdemos o partidas, también es chata la torcida de Fortaleza y exige, ¿me entienden? Entonces, a partir de ahí, no encuentro esa comodidad. Me gusta estar con meus jugadores, me gusta respetar un proyecto y en un momento va a aparecer, o como apareció en un momento, más tiene que ser escolhido por mí, no porque la gente dice que es medroso, entonces ahora para demostrar esta cosa, para demostrar que no soy un medroso es miedoso, ¿sí? ¿Sí? Voy a hacer esto lo que dice la gente, voy a hacer lo que yo quiero, ¿me entiende? No lo que dice, ¿sí? Lo que yo quiero y lo que yo considero, porque es mi carrera. Ahora hablando solamente de Vojvoda, es mi carrera, no es la carrera de personas que no conocen a mí. ¿Me entienden? Entonces, decido por mí. ¿Me entienden? Y como acontece en todo, en mi time, el que escolhe soy eu. Eu adoro essa frase do final. É. Meu time, quem escolhe sou eu. Não. Eu vou fazer o que eu quero. E outra coisa, não é só no futebol, não. Na vida, tem muita gente querendo se meter na vida dos outros. né? Exato, exatamente. Exatamente. Vão namorar e deixa o povo, né? Tem muita gente que quer, não, porque tem que fazer. Não, você fazer o que ele quiser, cara. Ele deixou muito claro, eu vou fazer o que a carreira é minha, eu não vou mudar os rumos da minha carreira para tentar agradar ou desconversar alguém me taxando de medroso e aí eu vou para aceitar um convite de um clube só para provar que eu não sou? Não. Exato. E isso mostra o quê? Coragem. E assim, além do trabalho técnico, ele fala isso na coletiva também, né? Ele entrega o compromisso, né? Quando você contrata um profissional, você não está Sim. contratando só a mão de obra, é o compromisso dele, aquele de fazer o trabalho e fazer o trabalho tentar fazer o trabalho bem feito e até o fim. Eu não sou, Cris, de ficar mirando e dizendo que tudo na Europa é lindo. Não, porque eu entendo que todo local tem a sua realidade. Né? Todo lugar tem a sua realidade, tem o seu jeito, por exemplo. Não existe no Brasil o jeito de fazer comunicação como no estado do Ceará. Nós temos o nosso jeito, Sim. que é muito mais moleque, né? Assim, é diferente. E São Paulo tem o seu jeito, Rio de Janeiro tem o seu jeito, Rio Grande do Sul tem o seu jeito, todo mundo tem o seu jeito, como na Europa tem o seu jeito. Mas todo mundo acha lindo quando o treinador de futebol passa 6, 7, 8, 10 anos comandando a equipe. Exatamente. No Brasil, não. Reclama-se que não tem estabilidade. Aí quando tem estabilidade, reclama também. que o cara não quer ir para outro lugar. Aí é complicado, né? Aí você tem que Vamos decidir o que é que você quer. Você Vamos quer a decidir, estabilidade ou quer a mudança, mas enfim. Sabe que se o Vojvoda estiver acompanhando o Fortaleza Cast de hoje... Ah, mas ele tá. Eu tenho certeza. Eu também tenho. Ele falou um negócio, desculpa, Martinha, posso te interromper? Claro. Já me interrompi. Uma coisa que eu acho muito... Eu sempre comento isso com os meus colegas, assim, cara, você trabalhar, você jogar, você treinar em Fortaleza, na cidade de Fortaleza, é muito bom. Você, independente de qual clube que você venha, se venha para o Fortaleza ou se venha para o Ceará, você tem torcida, você está, consequentemente, você está na mídia, nós temos muita imprensa que faz a cobertura, muita imprensa, nós temos muita rádio transmitindo, falando de futebol, nós temos muitas televisões, nós temos muito pessoal das mídias alternativas, nas mídias sociais, independente. Então, você está na mídia, você tem torcida, o pessoal vem passar férias aqui, né? Você vem morar, a cidade é maravilhosa, e você tem, no caso do Vojvoda, um clube que lhe dá estabilidade, financeiro, oportunidades de marcar ainda mais a história. Por quê?
achando ruim. Não, e toda semana quase é uma foto, um vídeo do Vojvoda que viraliza curtindo a cidade de um jeito que a gente não imagina. Entendeu? Vai Indo à pra igreja. missa, vai jogar na praia, sua Exatamente. altinha. É isso aí, ele tá vivendo a vida dele da melhor maneira com tudo que a cidade também pode Quem não oferecer. venham para conhecer, aí vocês vão entender o que, é que a gente tá falando. É, É boa, a feliz, cidade tá é boa. feliz. Mas como eu estava falando, Pois não. o Vojvoda está acompanhando o podcast certamente, mas ele deve estar se sentindo... Um abraço. Um abraço, Voive. Tá se sentindo um pouco, talvez, sem jeito. Porque foi outro assunto que ele trouxe, que a gente tá fazendo muitos elogios aqui ao Vojvoda. E todos que ele merece. Só que ele falou, e aí a gente já entra um pouco no lado humano também, da pessoa Vojvoda, que ele tem vergonha. Ele tem vergonha de receber elogio, ele fica sem jeito de receber elogio. E ele falou também que às vezes ele prefere entre aspas, quando vem depois de um jogo que o Fortaleza perdeu e aí vem as críticas e tal, ele se sente mais seguro, digamos assim, confortável. Porque ele se defende. Vamos ouvir que ele fala sobre isso também. Vamos ouvir o Vojvoda. Vamos. Mas no soy, vuelto a repetir, no soy, no sé si ser un ejemplo, ¿me entiende? Muitos falam que você é isso. Bueno, no sé, más yo no quiero ser un ejemplo porque en determinado momento voy a cometer un error. ¿Me entiendes? Ay, lo que falaban de Vojvoda, bueno, puedo cometer errores, ¿me entiende? Como todos. Acepto elogio, más tengo vergüenza muchas veces que falen de eso. Es de verdad, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo prefiero hasta ahí nomás, no quiero recibir mucho. Y cuando vos critica, digo, ay, sí, ahí, ¿me entiendes? Ahí me defendo. Después de un partido, dice, ¿qué dice este? ¿Me entiendes? Dice, ¿sabe lo que dijeron dicen en coletiva porque Chimi jogou deste jeito? Bueno. Aí, ele falou, olha, quando vocês fazem muito elogios, tá bom, já chega. Vamos dar uma batidinha nele a partir de agora. Mas Tem muito elogio. mas é porque também, quando ele é criticado, obviamente, é pelo jogo, né? Então é mais fácil você rebater do que você elogiar, e aí você tá elogiando a pessoa, já é outro âmbito, então a E pessoa aí fica ele meio já sem fica graça. meio sem graça. Mas tem como não elogiar de novo depois dele falar isso? Não Porque tem. a partir do momento que ele falou isso, eu já pensei, mas aí, cara... ele falou, não quero ser um exemplo. Não tem mais como desassociar o Vojvoda de um exemplo. Um exemplo de profissionalismo, um exemplo de trabalho bem feito, um exemplo de compromisso, um exemplo de ser humano também, porque todo mundo fala bem dele dentro do Fortaleza. Ele até pontuou também, às vezes eu me estresso com o Edinaldo por causa do gramado, eu fico mal depois. Só que isso é coisas que acontecem no dia a dia. Quando você tá numa rotina, trabalhando com seus companheiros de trabalho, em um determinado momento, você vai se estressar. O Antero já estressou várias vezes com a gente, né, Cris? Eita, olha o shade aí, Com a viu? Cris, não. Entenderam, né? A frase, com a Cris, não. Se passar um Pronto. minuto aqui do tempo, aí, ó, ele vai chegar... Mas, E aí tudo pois bem. é. Mas, tipo assim, isso são coisas do dia a dia. E eu aposto que quando o Edinaldo recebe essa chamada dele, esse puxão na orelha, o Edinaldo é quem cuida do gramado lá do Fortaleza, tá, gente? Só pra deixar claro, foi um nome que ele mesmo citou na coletiva. Não muda nada o respeito, a admiração e a visão que ele tem sobre o Vojvoda, porque é um cara... É um exemplo. E quando ele fala, eu não quero ser um exemplo, eu acho que coloca ainda mais ele nesse patamar de ídolo e de uma pessoa que a gente admira bastante. Diz várias coletivas do Vojvoda, ele sempre agradece, ou no momento difícil, ou no momento bom, ele sempre fala de todos os funcionários do clube, né? Ele agradece diretoria, agradece jogadores, agradece a comissão técnica e agradece os funcionários do clube. Sim. Então, assim, a gente já começa a ver por aí como é esse tipo de tratamento. E ele fala do porteiro, o pessoal da cozinha e tudo isso. E a gente viu também isso, Antero, na coletiva de imprensa, porque ele chegou e falou com todo mundo. Tinha, sei lá, umas 20 e tantas pessoas naquela Tava sala, ou lotada. mais, nem sei. Mas, assim, ele falou com todo mundo, deu boa tarde, cumprimentou. Então, assim, a gente entende que a gente vê ali como é que funciona, indícios do ser humano, né? E assim, acho perfeito isso. Eu acho que, de novo, né, que a gente falou no comecinho aqui do episódio. Comunicação clara. Comunicação clara, ela é fundamental. E eu acho importante também quando o Vojvoda entende o papel da gente. Isso, sim. Né? Estamos aqui falando de que, de fato, ele é um exemplo, como disse a Marta, de que ele é um cara realmente que mudou o patamar do Fortaleza, que ele manda um recado pro mercado e tal, mas que ele não está imune.
Né? Ele mesmo disse que gosta, né? Ele se colocou E vulnerável também. De uma maneira que diz, eu vou errar, gente, eu já errei e eu vou continuar errando. Eu acho que é importante que ele entenda que por mais que a gente esteja aqui falando tal, quando a bola rolar, ele vai errar e a gente vai falar. E eu acho que o entendimento disso também é outro diferencial. Porque ele sabe, ele entende disso. E que isso não vai... Ele sabe diferenciar as coisas. Ele até se desculpou, né, Martim, por fazer muita coisa fechada lá Foi, e tal, que a gente isso. não podia, que a imprensa não podia mostrar, mas enfim, era para proteger também o trabalho dele, né? Eu acho que isso mostra muito da maturidade, sabe? Assim, o momento, uma fase, ela, pelo menos na minha ótica, acho que posso falar por vocês também, ela não vai sobressair o todo. Não é porque o Fortaleza passa 10 jogos sem ganhar, e aí, claro que a gente faz um editorial mais forte, de que as escolhas do Vojvoda talvez não sejam as melhores, de que o time tá sem alternativa de jogo, que o time tá, como a gente usa na palavra, tá manjado, tá todo mundo vendo, que vai apagar tudo isso. Certamente em 2024, o Fortaleza ele vai passar por altos e baixos. Sim. Ele não vai alcançar o objetivo proposto. Ele não vai conquistar todos os títulos. E ele não vai, claro, vai ter o mérito do adversário, mas vai ter os seus deméritos, vai ter os seus defeitos também. Então, quando ele se propõe a entender, eu acho que eleva-se a maturidade, eleva-se a conversa. De que, olha, você é tudo isso, você está marcado na história do Fortaleza, mas que também você não está imune às críticas. Isso. E nem quando as críticas vierem, pelo menos, repito, aqui dessa mesa, todos nós aqui que fazemos o Sistema Verdes Mares, não vai apagar tudo que o Vojvoda já construiu, já se consolidou. E mostra também que ele não tem aquele ego, né? De tipo assim, de ter se colocado num patamar e, olha, eu sou insubstituível, Perfeito. eu sou isso, o Fortaleza é isso por minha causa enfim, muito do que aconteceu com o Fortaleza passa, assim, pelo Vojvoda nos últimos anos. Mas ele tem essa percepção que ele é um tijolo importante na construção desse caminho do Fortaleza, como é o Marcelo Paes, como é a Toinha, como é o Edinaldo, como é todo mundo. E ele sempre destaca isso. E mostra que ele não se enxerga dessa maneira e ele falou durante a coletiva também, foi até quando ele foi questionado sobre o Caio Alexandre, ele falou, ninguém está acima do Fortaleza. E ele se enxerga dessa maneira também, nessa perspectiva, e não se coloca nesse patamar de intocável, digamos assim. E como o Antero falou, isso traz também uma maturidade muito grande é claro, vai acontecer as críticas, mas o ser humano Vojvoda, a pessoa Vojvoda, ela não tem como se desassociar também do exemplo que ele é, mesmo que ele não queira. Então, Vojvoda, desculpa. O Voive, desculpa. Tem como. A pessoa Vojvoda. E pra ele, da maneira como ele fala, isso é uma coisa tão simples, sabe? A gente fala, Vojvoda, mas tu fez isso. Pra ele é natural. Vai ouvir mais ele aí? Tem? Eu tô Tem metendo aqui no roteiro. tem mais. Mas pode falar, a gente eu queria fugir só um pouquinho da questão pessoal e aqui pro profissional, se bem que elas estão entrelaçadas. Muito ligadas, né? sim. Mas eu queria, pra questão campo, voltar ao assunto lá, a acomodação, né? Que a gente falou que a acomodação tá. Cara, o Vojvoda tem um desafio gigante em 2024. Ele tem um desafio enorme em 2024. Fortaleza, ele mantém 90% do seu elenco, embora 20 jogadores tenham deixado o time. Mas 20 jogadores entre... Não, eu tô botando um bolo todo aqui, atletas que não estavam no elenco, estavam emprestados. Estavam sendo utilizados, mas são 20 jogadores que deixam o time. Mas ele tem uma missão em 2024 gigantesca. Vocês já abordaram em outros episódios aqui do podcast, mas eu queria só fazer esse registro. De que ele tem o mesmo elenco, mas que ele tem objetivos maiores. O torcedor, ele falou, né? O torcedor cobra, o torcedor é exigente. Ele é. Acho que o torcedor do Fortaleza, ele não imagina, no caso da Sul-Americana, menos de que uma semifinal. Ele não imagina menos de que uma final de Copa do Nordeste. Ele não imagina menos do que uma final de Campeonato Cearense, evidentemente. Ele não imagina menos do que avançar bem de fase, já que o Fortaleza já começa na primeira fase da Copa do Brasil. Isso. Então, o Vojvoda se coloca, quando eu digo se coloca, o trabalho dele, ele se coloca em que ele precisa entregar o que outros grandes times do futebol brasileiro, quando eu digo grandes em termos de investimentos, também buscarão. Então, ele coloca o Fortaleza tem uma responsabilidade, especialmente quando ele diz, não, que a gente pode, o futebol nordestino pode ter mais, vocês tem que se acostumar mesmo com o protagonismo. Isso. Mas ele dá esse salto
em que ainda financeiramente a gente está atrás de outras equipes do futebol brasileiro. Exatamente. Vai ser um desafio grande mesmo para o Vojvoda e uma temporada muito decisiva também para o futuro dele, né? O contrato dele acaba ao fim deste ano. E aí a gente já começa a se questionar. Mas, falando desse projeto, desses desafios, ele falou também um pouquinho sobre isso, sobre o que é que tem que ser feito para o Fortaleza alcançar esse topo, que ele mesmo já falou, a gente ouviu no comecinho do podcast. E sobre o projeto que o Fortaleza tem, ele fala também sobre isso. Mas hay que luchar por seguir creciendo y conseguir un título, ¿sí? No sé si va a acontecer este año, vamos a luchar para que aconteça este año. Mas si esto es un proyecto, decir, bueno, y si no acontece, bueno, continuaremos luchando y en un momento va a acontecer. En algún momento Fortaleza, sí, si continúa por este camino, va a dar un título a su torcedor. Tá aí. E esse caminho que ele citou aí, ele não citou só nesse momento, ele falou várias vezes na coletiva, a gente já encontrou o caminho, a gente já sabe qual é o caminho, e a gente tá muito confiante que esse caminho vai nos levar para isso que o Antero trouxe também, de colocar o Fortaleza nesse patamar. E ele falou assim, o torcedor do Fortaleza, ele pode sim comemorar um título. O torcedor do Fortaleza vem comemorando o título estadual há 5 anos seguidos. Quando ele fala título dessa maneira que ele colocou agora, eu enxergo como um título que o Fortaleza ainda não tem. De maior expressão, né? De maior expressão nacional. Por exemplo, o Fortaleza chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Pode chegar de novo? Eu acho que pode. Pode chegar no final de Sul-Americana de novo? Eu acho que Sim, também pode, tem sim. condições para isso. E quando ele fala isso, a gente vai lutar que seja esse ano. Mas se não for, o Fortaleza tem projeto. O Fortaleza não tá só aí como um Zé Doidinho, digamos assim. Num acaso. Num acaso. O Fortaleza a gente encontrou o caminho é esse. E a gente tá muito confiante que se seguirmos nesse caminho, uma hora o Fortaleza vai conseguir esse título que ainda não tem. E eternizar ainda mais esse projeto que começou lá com o Marcelo Paes e antes mesmo disso, passou pelo Rogério Ceni e o Vojvoda vem perpetuando. E aí ele fala, se não for nesse ano, daqui a 2, 3 anos, a gente vai conseguir. Ele fala isso com muita convicção. Martim, a gente já falou aqui em algum outro episódio, mas eu acho que a convicção do Vojvoda ela é muito baseada no que vem, no que vem sendo construído. Eu lembro que a gente fez uma comparação, Antero, assim, bem rápida. 2021 foi o ano, sei lá, de meio que conhecendo, 2022 foi o ano dos erros, 2023 dos acertos, e agora sim vem aí um Fortaleza mais maduro, com uma espinha dorsal mantida, com vários processos também amadurecidos, não só dentro de campo, mas também fora. A questão da estrutura do clube que foi muito melhorada, né, de lazer, de fisioterapia, de todas essas questões aí do clube. A chegada da SAF, que certamente vai ampliar aí mais os horizontes do clube de investimento. Gestão. Exatamente. Então, e aí entendendo melhor o calendário do futebol brasileiro, a logística melhorada, que foi um dos pontos para o Vojvoda seguir aí no Fortaleza. E esse ano vão ter mais voos fretados até para Campeonato Brasileiro. Pois é, exatamente. Então, assim, 2024 é o ano que o Fortaleza, ao meu ver, pode mais e deve colher mais. Como você disse, Antero, o desafio é grande. Claro que é grande, porque desde que o Vojvoda, aí pegando essa janela de chegada do Vojvoda, o time está evoluindo, tanto dentro como o clube está evoluindo, né? O time dentro de campo e o clube fora. Então, ao meu ver, 2024 é o ano dessa colheita, né? Que o time vai, agora a gente tem todos os elementos aqui, a gente sabe como a coisa funciona, a logística vai estar melhor e tal, etc. Todos esses pontos ajustados. Agora vamos caminhar. Por isso, aí não, vamos contratar só pontualmente algumas peças, né? Se aqui para o meio do ano isso não funcionar, vai todo mundo, contrataram só 4 e tal, normal. Mas assim, a receita, ao meu ver, é essa daí. Agora, 2024, Fortaleza já mais maduro também como protagonista do futebol brasileiro, porque também é uma responsabilidade, aí ele vai começar a colher isso. E quando ele fala com essa convicção, Antero, a gente conhece o caminho, eu sei qual é. Você também tem você enxerga o Fortaleza nesse caminho certo? Você tem essa convicção? Eu acho, Você Martim, compra esse barulho aí do Vojvoda? Eu acho que pela estabilidade, sabe? Sem dúvida. Eu acho que isso é um ponto, para mim, eu acho que é determinante. Uma continuidade de trabalho.
se não for com o Vojvoda, outro técnico tocaria, outro técnico vai tocar, que daqui a pouco eu digo assim, o Vojvoda no momento vai deixar o time do Fortaleza. Ou então ele se perpetua aí, passa 10 anos. Pé de laço. Fica, aqui, né? Fica aí, vai viver aí. Mas o natural é que vai chegar um momento, tanto é que ele vai sair, o Marcelo Paes vai sair, mas essa construção, ela é fundamental. O Marcelo Paes também tem uma frase, você estava falando, eu estava lembrando, de que ele diz assim, olha, quem tá sempre chegando, uma hora conquista. Tá sempre chegando lá, tá sempre faz beliscando a sentido. semifinal, vai chegar uma hora que você vai conquistar. Eu acho que tem muito disso, assim, a gente sente uma confiança maior pela continuidade. Mas futebol não tem certeza, né? A gente sabe, nós estamos bem, a gente sabe bem disso, futebol você não Sim. tem certeza, você não tem garantia, mas eu ainda acho que, embora o Fortaleza vá para mais um ano na Série A do Campeonato Brasileiro, 4º ano do Vojvoda, eu acho que a gente ainda está no processo de consolidação para aí sim entrar em competições sendo favorito, tendo realmente responsabilidades. Não, peraí, agora isso aqui é do Fortaleza, Sim, sim, sabe? sim. Assim, Mudar esse olhar mudar esse olhar. Eu acho que ele ainda, eu não vou usar a palavra surpresa, mas ele ainda, por exemplo, vamos imaginar que o Fortaleza chegue de novo à final da Copa Sul-Americana de 2024. Não vai ser o ineditismo do que foi em 2023, mas ele ainda não chega, na minha humilde Sim. opinião, ele ainda não vai chegar Sim. como eu sou o time. Então, dá pra mim que agora eu sou o grande. Se eu perder, é que vai ser a grande Não, dele. aí é um outro salto, né? um outro É um salto. outro salto, eu acho até além do que eu estava explanando aqui, no Sim, sentido, olha, sim. ele pode Não, eu conquistar, tem tava um caminho. complementando, Não, assim. pois é, mas realmente, Antero, é um outro salto e eu acredito que leva mais um tempo para isso. Mas ele tá muito mais Sim, consolidado. Se você imaginar, a primeira vez que você passa 5 anos, vai disputar o seu 6º agora, né? Isso. Vai pro seu exatamente. 6º campeonato brasileiro seguido. Se você pegar aí, é quase. O Fortaleza tá se caminhando para uma década. Passou da metade, né? Tá se Passou da encaminhando ali para uma metade, década em Série A de Campeonato Brasileiro. É muito clássico, assim, os processos, né, Cris? Primeiro ano, se manter. Segundo ano, que foi até meio aperreado. Não, tem que se manter. Agora, se você pegar lá quando for começar o Campeonato Brasileiro, vai ter o guia lá do Brasileirão, ninguém coloca mais Fortaleza brigando pela permanência. Isso é. É o quê, né? É meio de Meio de tabela tabela para pra cima, cima. permanecendo, mantendo, se vai lá e fica um pouquinho mais no alto. Eu vou só voltar, porque eu lembro que a Cris disse assim, que eu estava falando de que o Vojvoda talvez tivesse mais próximo de conquistar um título brasileiro, e a Cris falou assim, será mesmo? Porque dos times que consultaram o Vojvoda, é todo mundo que tem capacidade para ser campeão brasileiro não, tá? Exatamente. Porque tem muita gente que começa o campeonato, não, são 8 times que têm possibilidade de ser campeão brasileiro. Negativo. Hoje a gente tem 2, 3. Exato. Eu acho que 2024 não vai fugir de Flamengo, não vai fugir de Palmeiras. Talvez um Atlético Mineiro. O Internacional aparecer tá por ali. tomando, né? Fazendo Sim. boas contratações, de repente. Mas não mais do que isso, não. O próprio São Paulo, eu acho que ainda tá um pouquinho mais abaixo. Perdeu o Sim, Dorival agora também, que é uma baixa O importantíssima. Corinthians está tentando se arrumar ainda. Tem a questão da liga, o futebol a gente sabe que deu liga, vai embora, acontece e tal, mas você chegar e cravar assim, nós temos 8 equipes tão com capacidade para ser campeão Não brasileiro, tem não. Não tem. É verdade, é verdade. Mas E se vende muito essa ideia por aí, viu? tem até pro Olha. torcedor. Não muito. Acho que foi o Santos, né? O presidente do Santos começou falou. o ano. Dizendo, a gente vai lutar lá em cima, a gente vai brigar pra ser campeão. brasileiro. E a gente, Santos o Santos caiu. Então, Pois é. vende-se muito essa imagem, acho que até pelo peso da camisa de coisas que foram feitas no passado. Mas esse projeto, esse caminho do Fortaleza, sem o Vojvoda, imagina ele sem o Vojvoda. Como que seria? Eu vou me intrometer aqui rapidinho, viu, Cris? Não, à vontade. Porque eu acho que o Fortaleza vai sentir muita falta. Eu acho que vai ser um baque muito grande. Eu sei que, como ele mesmo disse, ninguém é maior do que o clube. Quando o Rogério Ceni estava lá, imaginava-se que o Rogério fosse sair, era a mesma ideia. Meu Deus, quem é? Aí foram encontrar lá um Vojvoda. Mas, pela sequência, 4 anos, aí vai ser um grande desafio da diretoria do Fortaleza encontrar esse cara para substituir quando ele for sair do time do Fortaleza. Eu acho que muito do sucesso do Fortaleza passa pelo Vojvoda. Eu sei que tem os processos, tem o Paz, tem os demais diretores, enfim, todo mundo que colabora, ninguém faz nada sozinho, mas a saída
quando acontecer a saída do Vojvoda, Fortaleza vai ter E eu acho que ele vai sentir muito. o próprio Alex Santiago, nessa coletiva, pegou o microfone lá e falou também, disse, Vojvoda, você deixou de fazer história para virar história. Então, é uma frase muito significativa também Verdade. do presidente do clube. Sim. Então, é como se parte da sua história estivesse indo embora no dia que o Vojvoda sair do Fortaleza. E será que vai ser esse ano? No final da temporada? A Cris perguntou para ele sobre renovação. Porque Foi, o pai, Cris? foi, Perguntei. porque o pai já falou. Que quer Por continuar mim, com ele. 10, 8, quanto tempo ele quiser. Mas e o Vojvoda? O que é que ele falou sobre isso? Es una realidad, ha manifestado Marcelo Paz eso, mas acho que en el momento que assinamos 2 años fue por eso. Bueno, acá hay un proyecto de 2 temporadas, de 2023 y 2024, entonces acho que ahí aseguramos, de parte de Vojvoda y de parte de Fortaleza, que bueno, este proyecto hasta fines de 2024 vai a continuar. Ahora pueden acontecer otras conversas, mas en este momento la urgencia, y es lógico, ¿no? La urgencia es, bueno, a ver, trocemos este jugador o este otro. ¿Qué vamos a hacer con este planeamiento? Mas pode acontecer também. E ele falou, a urgência do momento é outra, não é essa. E falou no momento que for para acontecer, podem acontecer outras conversas com outros clubes. Ele deixa isso em aberto também. E não falou claramente, como o Antero trouxe a comunicação clara, nesse sentido ela não existiu. Porque aí assim, a história da declaração. Eu acho que ele não tem nada, né? Assim, não tem nada certo para isso. O Palmeiras renovou, o Palmeiras se antecipou, renovou com Com o o Abel. Abel. Inclusive, eu comecei perguntando assim, nesse sentido. Foi, né? Isso. E aí, enfim. E aí abre-se, né? Será que vai ficar? A gente vai passar o ano todo falando disso. Só para vou dar uma impressão aqui, e aí, pelo que ele falou, né? Vou até ler aqui a frase que ele falou aqui. Ele falou assim: ó, tem um projeto, falando do Fortaleza, né, gente? Obviamente, porque eu perguntei se ele ia renovar, se ele já havia conversa do clube com ele para além de 2024. Tem um projeto até o fim de 2024, vai continuar. Agora podem acontecer outras conversas. Aí, ao meu ver, foi um indício de que, olha, estou aberto. Estou aberto não só para outros times, mas para seguir, seguir no Fortaleza. Claro. Eu sei que a gente tá chegando no finalzinho, Marta, Sim. né? E eu queria só finalizar. Claro que é ser humano, né? Assim, muda, a cabeça muda, os desejos mudam, é natural, a gente tá sempre em mudanças. Que bom, inclusive, essa de Sim. passagem. Pode ser que o Vojvoda, ao final do ano, imagine o seguinte, ó, deu o ciclo aqui, vou embora, de repente vou ganhar 3 milhões na Arábia, minha cabeça mudou, mudei, minha família vai mudar. Enfim, pode acontecer tudo isso. Mas a declaração do Vojvoda, ela é muito diferente do que a gente vê no futebol. Por isso que ela impacta tanto. Fortaleza teve um exemplo agora do Caio Alexandre. Sim. Claríssimo exemplo que um jogador que tinha uma alta identificação e que sai de forma... a imagem arranhadíssima. E isso é o habitual no futebol. Isso é o comum no futebol. O Vojvoda se mostrou nesses anos, em especial nessa transição de 2023 para 2024, com essas declarações, de que ele foi exceção à regra. Então, por isso que chamou tanta atenção, por isso que ele se destacou tanto. Eu acho que é por isso que o torcedor do Fortaleza precisa valorizar. Quando o time não jogar bem, porque vai acontecer isso. Quando o time não conquistar o título, porque vai acontecer isso. Lembrar o seguinte, cara, a gente teve exemplos de jogador que era aqui, o amor do mundo, é o Lion, não sei das quantas. Na primeira oportunidade... Pegou o beco. Pegou o beco, inclusive... quase atrapalhando o Fortaleza em termos financeiros. Acho que atrapalhou um pouco, mas podia ter atrapalhado mais em termos financeiros o time do Fortaleza. E um treinador que teria todos os motivos do mundo para querer ir embora. Ele falou, não, vou acreditar, vou estar junto, entendeu? Acho que por isso que estou aberto para que a gente possa mais tempo. Conversar e ter mais tempo para seguir nesse projeto. E assim, complementando o que o Antero falou, o maior desafio do Fortaleza, quando o Vojvoda sair, né, enfim, espero que demore, mas assim, vai ser encontrar um técnico, não além do mesmo perfil de trabalho em campo, um técnico também que tem um perfil de manter os contratos, né, porque já é padrão do clube querer que o técnico fique mais tempo, né, já é conhecido, ele próprio citou o Rogério Ceni nesse sentido, né, que também passou bastante tempo. De trabalhos então vai ser esse desafio, porque o cara vem dirigir, vem comandar o Fortaleza, o time ali, aí chega uma proposta de um 6 Botafogo. meses vai embora. Exatamente, vai ser um grande desafio mesmo. O perfil não só tático e técnico ali de um jogo parecido com o do Vojvoda, mas de postura também, de pessoa, de perfil humano mesmo, parecido, né? É raro.
Acho que aqui no Brasil, por exemplo, isso é difícil, viu? Tem que olhar lá para o mercado de fora mais uma vez, caso isso venha acontecer. Vai acontecer em algum momento, Uhum. não sabemos se nessa temporada, ao fim do ano, ou se vai renovar, ou enfim, em algum momento o Vojvoda vai ter que deixar o Fortaleza. E vamos ver quando que vai ser e o desafio que será imenso da diretoria conseguir acertar de novo e trazer um nome como foi o de Juan Pablo Vojvoda. Foi um papo muito bom, né? Agradabilíssimo. Sempre. Falar sobre Voiv é sempre sensacional. Com vocês é que é bom. Também, claro, Foi claro. ótimo. E com todo mundo que está nos acompanhando também no Fortaleza Sim. Cast. Chegamos ao fim de mais um podcast. Falamos do Vojvoda, falamos da resposta e da simbologia que o Vojvoda dá ao falar sobre tudo isso que a gente discutiu no podcast. E semana que vem tem mais. Claro que tem mais. Porque, amigos, a bola está rolando. Graças a Deus. Agora que tem coisa pra gente falar nesse Fortaleza Cast. É Porque isso. o Leão agora, o foco é o hexacampeonato cearense. Eita. O que seria o quê também, novamente? Histórico. Histórico como é o Vojvoda, histórico como várias outras coisas que a gente já discutiu aqui durante todos esses episódios de Fortaleza Cast. Tem Campeonato Cearense batendo na porta, você vai acompanhar aqui no Sistema Verdes Mares. Tudo, toda a cobertura, os melhores comentários, a melhor narração. Muito obrigado pela parte que me toca. Se você quiser, pode estourar aí mais 3 minutos. Tá vendo aí, ó? A gente negocia dessa maneira, tá? É desse jeito, já aprendi. Melhor narração, mas ela lembrou do Breno. Não. Das piadas. Mas enfim, Fortaleza vai começar um grande desafio agora e a gente vai trazer Fortaleza Cast também falando sobre isso, analisando esse cenário geral e um hexacampeonato que se vier, meu amigo, aí o Vojvoda vai ficar na história ainda mais do que ele já é. E vai ser, de fato, algo grandioso. Mas, Cris, muito obrigada pela sua participação. Valeu, Martinha. Convite sempre. Estou por aqui, viu? Sempre o convite chega na sua mesa, né? Você sabe disso. Rapaz, Antero então Neto. dá. Valeu, Martinha. Sempre uma honra, viu? Sempre um prazer Um também abraçaço. tê-lo aqui com a gente. E claro, você que está nos acompanhando toda semana, torcedor tricolor, pode aí se manifestar, tá? Já falei, já deu o recado no início do podcast. Deixa seu comentário se você está assistindo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você está vendo pela TV Diário também. Outro recado importante, mudou de horário, tá? 8h30, 8h30, mais cedo. cedo, Ah, melhor, muito tarde, melhor, depois eu ficava melhor. dormindo, Horário né? nobre, viu? Horário Horário nobre. nobre. Que Então, é a novela? Novela sem graça. assistir Fortaleza Cast falando do Vojvoda é Muito muito melhor, melhor. muito melhor. E também, claro, no seu tocador de podcast preferido. Fiquem ligados, porque semana que vem tem mais Fortaleza Cast. Tchau, tchau e obrigada pela audiência. Show! Eita, que o Voivo deve estar assim.